Minha família me expulsou, junto com minha filha de 7 anos, em pleno jantar de véspera de Natal. Vão embora e nunca mais voltem, disseram eles. Minha irmã soltou um Natal é muito melhor sem você, e minha mãe concordou logo em seguida. Eu não implorei. Apenas respondi. Então vocês não vão se importar se eu fizer isso. 5 minutos depois, eram eles que estavam implorando para que eu voltasse atrás. Tecnicamente, eu nem cheguei a terminar minha farofa. Ainda havia molho no meu prato e um garfo na minha mão, suspenso no ar como se tivesse esquecido sua função. Minha filha de 7 anos, Beatriz, tinha dado apenas 2 mordidas educadas no pão de queijo e estava silenciosamente contando as ervilhas no prato, do jeito que as crianças fazem quando o clima na sala fica pesado. Os filhos da minha irmã pulavam nas cadeiras e falavam uns por cima dos outros sem que ninguém os repreendesse, enquanto Beatriz ficava quieta e imóvel, já sabendo quais crianças eram obrigadas a se comportar. Na minha frente, minha irmã Luciana sorria como se tivesse treinado aquela expressão no espelho. Era aquele tipo especial de sorriso que diz: estou sendo razoável, enquanto os olhos gritam. Vou destruir sua vida e chamar isso de limites. Ricardo, o marido dela, estava sentado ao seu lado, balançando a cabeça para o nada. Ele era o equivalente humano a um protetor de tela. Ele rondava nossa família há anos, sempre um pouco confortável demais na casa dos meus pais, agindo como se o quarto de hóspedes já estivesse em seu nome. Ricardo era o tipo de homem que assistiria a um prédio pegar fogo e perguntaria onde estão os marshmallows. Minha mãe limpou o canto da boca com guardanapo como se estivéssemos em um banquete elegante nos Jardins, em São Paulo, e não em um desastre familiar em câmera lenta. Meu pai encarava o purê de batatas com a intensidade de quem negociava para que ele ganhasse vida própria. A noite tinha sido tensa desde o começo. Pequenos comentários, pequenas alfinetadas. Nossa, Rafaela, você parece exausta, minha mãe disse assim que entrei. Como se o cansaço fosse uma falha moral. Luciana olhou para o vestido de Beatriz e comentou. Bonnet Tinhoe. Bem simples, como se uma criança de 7 anos devesse estar vestida para um baile de gala no Copacabana Palace. Ricardo perguntou com a cara mais lavada do mundo. Então, você ainda está naquela fase onde o dinheiro está curto? Eu sorri apesar de tudo. Fiz o que sempre faço. Engoli seco, balancei a cabeça e fingi que não ouvi. Por que era Natal? Porque Beatriz estava olhando. Porque eu prometi a mim mesma que este ano seria diferente. E então, entre o arroz à grega e o terceiro elogio passivo-agressivo que Luciana fez ao seu próprio arranjo de mesa, ela decidiu que estava cansada de fingir. Ela largou o garfo como se estivesse batendo um martelo de juiz. Precisamos conversar, disse ela. Meu estômago afundou, não porque eu não esperasse por isso, mas porque eu sabia exatamente que tipo de conversa seria. Aquela em que eu não tenho direito a sentimentos, e se os tiver, sou chamada de dramática. Luciana se encostou na cadeira. É que tem sido muita coisa, e mamãe e papai concordam. Meu pai não levantou a cabeça. Minha mãe não protestou. Ricardo mastigava devagar, como se estivesse esperando por esse prato principal. Luciana, eu disse, mantendo a voz firme. O que você está fazendo? Ela inclinou a cabeça. Todos nós decidimos que você deve ir embora e nunca mais voltar. Lá estava. Direto, praticado, como se ela tivesse ensaiado aquilo com uma luz de estúdio. Beatriz levantou os olhos das ervilhas. Minha mãe interveio imediatamente, como se não suportasse deixar Luciana sob os holofotes por mais de 2 segundos. O Natal é muito melhor sem você, disse ela suavemente, quase com carinho, como se estivesse falando de uma vela com cheiro ruim. Eu pisquei 1, 2 vezes. Olhei para o meu pai. Ele finalmente levantou os olhos, e por um segundo, apenas um segundo, achei que ele diria algo. Qualquer coisa. Um protesto, uma correção, um simples espera aí. Mas ele não disse. Ele apenas parecia cansado, silencioso e cúmplice. A mãozinha de Beatriz apertou o garfo. Senti algo no meu peito rachar silenciosamente, como um prato que escorrega da pia em outro cômodo. E eu sabia que tinha 2 escolhas. Eu poderia implorar. Eu poderia explicar. Poderia fazer toda aquela rotina humilhante onde tento provar que mereço existir na minha própria família. Ou eu poderia parar de fazer testes para o papel. Coloquei meu garfo na mesa. Beatriz, eu disse gentilmente, mantendo meus olhos nela. Filha, pode pegar seu casaco e sua mochila? Estamos indo embora.
Ela não hesitou. Escorregou da cadeira como se estivesse esperando por permissão. Tudo bem, disse ela. Sem discussão, sem lágrimas, apenas o alívio na voz de uma criança. Ela saiu da sala de jantar em direção ao corredor, e o jeito rápido e fácil com que ela foi me fez sentir enjoada, como se ela estivesse carregando esse desconforto por muito mais tempo do que eu queria admitir. No momento em que ela desapareceu na curva do corredor, o clima na sala mudou. Luciana cruzou os braços. Ótimo! Resolvido, disse ela. Ricardo deu um pequeno suspiro, como se tivéssemos acabado de resolver um conflito de agenda. A boca da minha mãe se contraiu. Rafaela, não torne as coisas mais difíceis do que precisam ser. Eu encarei todos eles e senti meu rosto fazer algo inesperado. Eu sorri. Não um sorriso caloroso, nem amigável. O tipo de sorriso que você dá quando percebe que estava tentando ganhar um jogo viciado. Tudo bem, eu disse calmamente. Luciana parecia satisfeita. Finalmente me levantei devagar, empurrando a cadeira. Então vocês não vão se importar se eu fizer isso. Eles me observavam como se esperassem um ataque de nervos, lágrimas ou um discurso dramático. Em vez disso, passei pela porta da sala de jantar, fui até a cozinha e parei no armário perto do balcão. Eu os tinha colocado lá mais cedo, escondidos atrás de uma pilha de travessas de festa, como um segredinho patético. Eu disse a mim mesma que estava sendo cuidadosa, atenciosa, esperando o momento certo. Acontece que o momento certo era aquele em que eles me diziam que eu não pertencia àquele lugar. Abri o armário e tirei 3 papéis simples, nítidos e pesados. Cada um tinha um nome escrito na frente com caneta grossa preta. Mãe, pai, Luciana. As sobrancelhas de Luciana se ergueram. O que é isso? Ricardo bufou. São cartões. Minha mãe chegou a rir, como se não conseguisse se conter. Rafaela, o que você está fazendo? Isso é ridículo. Olhei para ela. É mesmo. Meu pai finalmente falou, com a voz monótona. Se você está tentando nos culpar. Oh, não, eu disse, ainda sorrindo. Isso não é culpa. São apenas consequências. Luciana levantou-se, exasperada. Você acha que precisamos dos seus presentes? Você acha que vamos sentir falta de qualquer pequena? Eu não a deixei terminar. Peguei o papel endereçado à minha mãe e o rasguei bem no meio. O som foi suave. Rasgar um papel não deveria soar tão alto, mas naquela sala, pareceu um tiro. O sorriso da minha mãe vacilou. Rafaela. Em seguida, rasguei o do meu pai. Lento, limpo, deliberado. O rosto dele se contraiu. Ricardo sentou-se mais ereto, como se seu cérebro tivesse finalmente carregado informação. A arrogância de Luciana começou a rachar nas bordas. Para com isso. O que você está? Rasguei o de Luciana por último. Aquele. Eu nem hesitei. Joguei os pedaços sobre o balcão em 3 pilhas organizadas, como oferendas. Houve um momento de silêncio onde ninguém se mexeu. Então Ricardo soltou uma risada, alta demais e forçada. Ok. Uau! Isso é loucura. A voz de Luciana ficou afiada. Você só está provando o nosso ponto. Minha mãe balançou a cabeça como se observasse uma estranha. É exatamente por isso que... Eu não discuti. Não expliquei. Apenas me virei. Beatriz já estava no corredor de casaco, com sua pequena mochila nas costas. Ela olhou para mim com olhos arregalados, mas não parecia surpresa. Peguei a mão dela. Vamos, eu disse, e saímos pela porta da frente. O ar úmido da noite de verão me atingiu o rosto, aquele tipo de calor abafado de dezembro que faz você despertar. Enquanto descíamos os degraus da varanda, olhei para trás pela janela sem querer. Vi-os encarando o balcão, e depois se movendo. Não estavam mais bravos. Estavam curiosos. Minha mãe se inclinou e pegou um pedaço rasgado. Meu pai se aproximou. Luciana pegou algo e começou a juntar as partes como um quebra-cabeça. Seus rostos mudaram em tempo real. De arrogantes para confusos, de confusos para pálidos, de pálidos para desesperados. E então, através do vidro, vi a boca da minha mãe se abrir, como se estivesse gritando. Eu não conseguia ouvir claramente no início. Depois, eu pude. A porta se abriu atrás de mim. Rafaela. Passos rápidos. Desastrados. A voz de Luciana estava mais aguda do que eu jamais ouvirá.
Espera. Espera. Volta aqui. A mão de Beatriz apertou a minha quando chegamos ao carro. Rafaela. A voz da minha mãe quebrou. Por favor. Por favor. Você não pode fazer isso. Meu pai também parecia diferente. Nada calmo. Nada silencioso. Rafaela, para. Apenas pare e vamos conversar. Abri a porta do carro, ainda segurando a mão de Beatriz. Olhei para os rostos deles, pálidos, frenéticos, transformados. 5 minutos atrás, eles tinham me dito que o Natal era melhor sem mim. Agora estavam implorando para que eu revertesse algo que eles ainda não conseguiam admitir em voz alta. Entrei no banco do motorista. Beatriz subiu ao meu lado. Dei partida no motor e dirigi para longe. Minha irmã Luciana é 6 anos mais velha que eu. Isso importa mais do que você imagina. 6 anos é a diferença entre ser o bebê que todos mimam e a criança que já tem idade para entender as coisas. 6 anos é a diferença entre ser preciosa e ser útil. Luciana era criança de ouro antes mesmo de ter todos os dentes de leite. Minha mãe costumava dizer que ela era um milagre, como se tivesse negociado pessoalmente com o universo por uma filha que soubesse sorrir sob comando. Luciana era a criança que estranhos elogiavam no supermercado. Que mocinha, diziam eles. Tão bem educada. Eu era criança atrás dela, segurando o carrinho e ouvindo para não tocar em nada. Se Luciana chorava, o mundo parava. Se eu chorava, era drama. Luciana teve aulas de balé. Eu recebia a ordem de vigiá-la enquanto minha mãe resolvia pendências. Luciana era chamada de apaixonada. Para mim, perguntavam: por que você não pode ser mais como sua irmã? As festas de fim de ano eram onde tudo ficava mais evidente. Luciana abria presente atrás de presente enquanto todos assistiam. Ela gritava de alegria perfeitamente, ria perfeitamente, abraçava minha mãe perfeitamente. Minha mãe amava aquilo. Amava a performance. Amava ter uma filha que a fizesse parecer o tipo de mãe que as pessoas elogiam. Eu ganhava algo prático. Um pijama, um suéter, um livro. Depois, me entregavam um saco de lixo e diziam para eu limpar os restos de papel de presente. E a parte mais louca é que, por muito tempo, eu nem sabia que isso era errado. Quando você cresce dentro de um sistema, você assume que é assim que a gravidade funciona. Quando me tornei adolescente, já tinha aperfeiçoado a arte de me tornar invisível. Aprendi quais assuntos faziam minha mãe suspirar, quais opiniões faziam meu pai se calar, quais emoções faziam Luciana revirar os olhos. Então, parei de tê-las, ou, pelo menos, parei de mostrá-las. Fui para a faculdade e pensei que talvez a distância resolvesse. Pensei que talvez ficar longe faria minha família sentir minha falta. Não sentiram. Eles sentiam falta de ter alguém para culpar quando Luciana estava infeliz, mas não é a mesma coisa. Conheci meu marido, Daniel, aos 20 e poucos anos. Ele não era barulhento, não era exibido. Era o tipo de homem que te entregava uma xícara de café silenciosamente, sem fazer alarde, como se a gentileza fosse algo que você pudesse receber sem ter que merecer. No nosso terceiro encontro, mencionei minha irmã e minha mãe rindo de algo cruel como se fosse normal. Daniel não riu. Isso não é normal, ele disse. Lembro-me de encará-lo como se ele tivesse falado outro idioma. Ele repetiu, mais baixo. Rafaela, isso não está certo. Ninguém nunca tinha dito isso para mim antes. Nos casamos 1 ano depois. Meus pais agiram como se fossem apoiadores em público. Luciana fingiu estar radiante para o Instagram. Ricardo, que na época era apenas namorado dela, fez uma piada sobre como Daniel era corajoso por entrar para nossa família. Daniel sorriu educadamente e não mordeu a isca. Daniel era Engine Hero Civil. Ele tinha orgulho disso. Gostava de construir coisas que durassem, de resolver problemas que a maioria das pessoas nem percebia que existiam. Ele trabalhava longas horas em grandes projetos. Prédios comerciais, reformas, blocos inteiros da cidade que antes eram terrenos baldios. Pagava bem. Não nível jatinho particular, mas bem o suficiente para não precisarmos contar cada centavo. E porque eu sou, aparentemente, incapaz de não tentar conquistar o amor da minha família, Daniel e eu começamos a ajudá-lo silenciosamente. Nada exagerado, nada dramático, apenas constantes reais 1000,00 por mês, todo mês, como uma pequena linha de suporte financeiro. Às vezes mais, se surgisse algo.
Problema no carro, uma conta de luz atrasada, uma emergência que sempre chegava logo após Luciana comprar algo caro. Meus pais nunca agradeceram devidamente, nem uma única vez de forma genuína. Era mais como se eles aceitassem aquilo como um recurso natural que finalmente voltará a produzir. Luciana levava o crédito do seu jeito especial. Ela dizia coisas como: eu falei para eles que daríamos um jeito, como se ela mesma tivesse feito hora extra para cobrir o pagamento. Ricardo balançava a cabeça e dizia: família cuida de família. E eu engolia a irritação porque Daniel apertava minha mão por baixo da mesa, me lembrando sem palavras de que eu não estava louca. Então veio o dia em que tudo desmoronou. Há 6 meses, Daniel morreu no trabalho. Ele estava no canteiro de obras para uma vistoria de rotina, um dia normal, um dia que ele não sabia que seria o último. Uma plataforma de andaime cedeu, simplesmente desabou sob ele. Mais tarde, soubemos que houve reclamações, avisos, pequenas economias feitas porque alguém queria poupar tempo, dinheiro e burocracia. Chamaram de acidente trágico no primeiro comunicado. Como se a tragédia fosse algo que acontece aleatoriamente, como a chuva. Mas a investigação chamou de evitável. Lembro-me de receber a ligação. Lembro-me de como meu corpo gelou. Lembro-me de sentar no chão da cozinha com o celular pressionado no ouvido e pensar: isso não pode ser real. Esta não pode ser a minha vida. Depois do enterro, tudo ficou prático da pior maneira possível. As contas não pararam porque eu estava de luto. As compras no mercado não ficaram de graça porque perdi meu marido. Beatriz ainda precisava de roupas para a escola, jantares e histórias na hora de dormir. E eu estava, de repente, fazendo tudo sozinha. Os R$ 1.000 mensais para meus pais pararam imediatamente. Não por maldade, por realidade. Eu mal conseguia manter minhas próprias luzes acesas. Minha família notou a falta do dinheiro mais rápido do que notou meu luto. Minha mãe começou a ligar com mais frequência, mas não para perguntar como eu estava, e sim para perguntar, com aquela voz cuidadosa, se eu ainda estava me virando. Luciana perguntava se eu estava sendo inteligente com minhas finanças, como se a morte de Daniel fosse um erro de orçamento. Ricardo fez uma piada sobre como o seguro de vida devia ser bom e riu quando ninguém mais acompanhou. Eu não pedi ajuda a eles de imediato. Aguentei mais do que deveria porque pedir qualquer coisa à minha família parece o mesmo que entregar uma arma na mão deles. Mas um mês eu precisei. Beatriz ficou doente. Perdi dias de trabalho. O carro precisou de conserto. As contas não fecharam. Então eu pedi. Não uma fortuna. Não um resgate total. Apenas o suficiente para cobrir o buraco daquele mês. Meus pais mandaram uma quantia pequena e, em seguida, minha mãe postou sobre isso no Facebook. Um post com um emoji triste e uma foto da família sorrindo, como se tivessem acabado de doar um rim. Às vezes você tem que se sacrificar pela família, ela escreveu. Mesmo quando é difícil. Rezando para que a Rafaela aprenda a se sustentar sozinha logo. Luciana comentou primeiro. Estamos sempre aqui por ela. Ricardo reagiu com um curtir. Eu queria sumir. Não contei a ninguém que Daniel e eu enviamos dinheiro para eles por anos. Não corrigi a narrativa. Não briguei. Apenas parei de pedir qualquer coisa, para sempre. E guardei silêncio sobre a única coisa que poderia ter mudado tudo. A indenização. Porque não veio de imediato. Não foi um cheque mágico que apareceu no momento em que Daniel morreu. Houve advogados, papelada, atrasos, reuniões e ligações que faziam meu estômago revirar. A empresa enrolou. As seguradoras se moviam como tartarugas. Tudo levou tempo. Contratei alguém para lidar com isso porque eu não conseguia carregar o luto e a burocracia ao mesmo tempo sem desmoronar. Por meses, pareceu que eu gritava para o vazio. E então, muito recentemente, logo antes do Natal, finalmente saiu. Uma quantia que muda a vida de qualquer pessoa. Mais dinheiro do que eu jamais vira associado ao meu nome. Encarei o saldo da conta como se encara um estranho que se parece exatamente com alguém que você perdeu. Como se não pudesse ser real. Eu não gastei. Não saí correndo para comprar um carro novo, um guarda-roupa novo ou uma personalidade nova. Eu ainda parecia eu mesma. Ainda falava como eu mesma. Ainda tinha uma filha que precisava de lanche e de uma história antes de dormir. Mas o número estava lá. E a primeira coisa que pensei,
porque aparentemente estou comprometida em aprender as lições da maneira mais difícil possível, foi. Eu deveria ajudá-los. Meus pais estavam mais velhos, ainda trabalhando, ainda afogados em dívidas que nunca admitiam em voz alta. Luciana estava sempre entre oportunidades, daquele jeito que só quem tem uma rede de segurança consegue ficar. Ricardo tinha o talento de transformar o dinheiro dos outros em planos furados dele. E pensei, talvez isso possa consertar as coisas. Talvez isso possa comprar a paz. Talvez se eu chegasse no Natal e entregasse a eles algo grande, algo que importasse, eles finalmente me viriam como algo mais do que um fardo. Então, peguei uma fatia generosa daquele valor e preparei 3 presentes. 3 papéis. 3 nomes. Dirigi até a casa deles com Beatriz no banco de trás, dizendo a mim mesma que seria um novo começo. Dizendo a mim mesma que isso mudaria tudo. Enquanto isso, tudo o que eles conseguiam ver era a versão de mim que eles criaram em suas cabeças. A viúva quebrada que apareceu no Natal para pedir mais. Eles me perseguiram até o final da calçada. Luciana estava descalça no asfalto frio de dezembro. Minha mãe segurava o casaco apertado contra os ombros, como se fosse a vítima de uma frente fria repentina. Meu pai se movia mais rápido do que eu o vira se mover em anos. É engraçado o que a urgência faz quando está ligada ao dinheiro. Rafaela. Minha mãe gritou. Para! Por favor, desfaz isso. Ricardo berrava logo atrás deles, porque, claro, ele faria isso. Beatriz olhava pela janela, em silêncio, com o rosto pálido sob a luz do painel. Eu não parei o carro. Não abaixei o vidro. Apenas dirigi. Não porque eu estivesse tentando ser dramática, mas porque não confiava em mim mesma para falar. Não com a Beatriz ali ouvindo cada palavra. Não com meu coração martelando no peito e minhas mãos tremendo no volante. Dirigi até as ruas ficarem borradas. Dirigi até Beatriz sussurrar. Para onde nós vamos? Foi quando me dei conta. Eu não podia voltar para casa. Minha casa ficava a algumas horas de distância, no interior. Eu planejava dormir na casa dos meus pais. Esse era o objetivo. Natal juntos, família unida, como se eu pudesse costurar nossa relação de volta em algo inteiro. Agora era tarde. Beatriz estava exausta. E eu não ia dirigir 2 horas pela escuridão com uma criança que acabou de ver os avós a expulsarem como se fosse lixo. Então entrei no estacionamento de um hotel na beira da rodovia. Não era uma pousada de beira de estrada com luzes piscantes e manchas suspeitas no carpete. Era um hotel de verdade, com saguão quente, cheiro de limpeza e onde a recepcionista sorriu para Beatriz como se ela importasse. Porque, se eu não podia dar à minha filha uma família amorosa, eu podia, pelo menos, dar a ela um quarto seguro e um chocolate quente. Reservei um quarto com 2 camas. Beatriz tirou os sapatos e subiu em uma delas como se estivesse segurando o fôlego o dia todo. Sentei na ponta da outra cama e encarei minhas mãos. Por 1 minuto, nenhuma de nós falou. Então Beatriz disse baixinho. A vovó não gosta de mim. Minha garganta apertou. Filha. Ela não gosta, mãe, Beatriz insistiu, com a voz pequena, mas decidida. Ela gosta dos filhos da tia Luciana. Ela sempre dá os melhores presentes para eles. Ela sempre abraça eles primeiro. Senti uma pontada atrás dos meus olhos, aguda e quente. Isso não é sua culpa. Beatriz deu de ombros, como uma criança que já decidiu que o mundo é injusto e está apenas tentando entender as regras. Não é minha culpa, ela repetiu, como se testasse a frase. Peguei a mão dela. Não, não é. E você não precisa fazer as pessoas gostarem de você sendo quietinha, ou boazinha, ou se tornando invisível. Beatriz me olhou como se estivesse ouvindo algo totalmente novo. Mas você faz isso. Eu congelei, porque ela não estava errada. Crianças não perdem nada. Elas só nem sempre têm as palavras. Engoli em seco e a puxei para os meus braços. Me desculpa, sussurrei no cabelo dela. Me desculpa tanto. Beatriz bocejou, a adrenalina finalmente baixando. Podemos ver um filme? Sim, eu disse, com a voz embargada. Podemos ver o que você quiser. Comemos lanches da máquina de vendas na cama e assistimos a um filme de Natal onde todos aprendiam o verdadeiro significado da família. Beatriz riu das partes engraçadas. Eu ri também, mas o som saiu um pouco quebrado. Meu celular não parava de vibrar no criado mudo. Mãe, pai, Luciana, Ricardo.
De novo e de novo. Ignorei enquanto Beatriz estava acordada. Depois que ela finalmente adormeceu, espalhada de lado na cama como uma estrela do mar, fiquei encarando o celular até a tela escurecer. Ele vibrou novamente. Mãe. Attende. Rafaela. A voz dela explodiu no meu ouvido. Estava aguda demais, alta demais, como se ela estivesse chorando e tentando esconder. Ah, finalmente. Onde você está? Você está segura? A Beatriz está bem? Quase deiriçada. Agora você se importa, né? Rafaela, por favor, ela disse rápido. Nós não falamos sério. Você sabe que não falamos sério. Ao fundo, ouvi a voz de Luciana, afiada e irritada. Manda ela voltar. A voz do meu pai também, baixa e tensa. Coloca no viva voz. Minha mãe hesitou. Então ouvi o clique. Rafaela, disse meu pai. Isso é ridículo. Volte aqui e conserte isso. Luciana interrompeu. Para de agir como uma mártir. Você está acabando com o Natal. Encarei o vulto da minha filha dormindo e senti meu peito apertar de novo. Vocês já acabaram com o Natal, eu disse baixinho. Vocês me mandaram ir embora e nunca mais voltar com a minha filha sentada bem ali na frente de vocês. Estávamos chateados, minha mãe disse rápido. As emoções estavam à flor da pele. Você sabe como a Luciana é. Eu sei, eu disse. Eu sei exatamente como a Luciana é, e sei exatamente como vocês são. Eu vim para dar, não para tirar. Eu vim para ajudar vocês, e vocês me trataram como se eu estivesse lá para mendigar. Luciana explodiu. Você não tem o direito de rasgar algo assim e ir embora como se não significasse nada. A voz do meu pai aumentou de tom. Rafaela, você precisa resolver isso. Você pode refazer. Pode escrever tudo de novo agora mesmo. Lá estava. Não era um pedido de desculpas, não era amor. Era pânico. Respirei fundo. Não, eu disse. Não hoje à noite. Não depois do que vocês disseram. A voz da minha mãe falhou. Rafaela, por favor. Não, repeti, e desta vez a voz saiu firme. Boa noite. Encerrei a chamada e virei o celular com a tela para baixo. Minhas mãos tremiam, mas minha mente estava calma de um jeito que eu não sentia há meses. Lá fora, os carros passavam pela estrada molhada. Aqui dentro, Beatriz dormia segura. E em algum lugar na casa dos meus pais, eles estavam encarando 3 pedaços de papel rasgados e percebendo que tinham acabado de se excluir do melhor futuro que já poderiam ter tido. Na manhã seguinte, o sol de dezembro entrou pela fresta da cortina do hotel com uma intensidade que parecia querer limpar tudo. Beatriz ainda dormia, o rosto sereno, longe das garras daquela mesa de jantar. Eu me sentei na poltrona e abri meu notebook. Recusei 10 chamadas perdidas e ignorei 30 mensagens de WhatsApp que variavam de por favor, atenda. Ah, como você pôde ser tão cruel? Eu não ia voltar atrás. A decisão estava tomada no momento em que vi os pedaços de papel no chão da cozinha deles. Para entender o pânico deles, você precisa saber o que estava naqueles papéis. Não eram apenas promessas. Eram documentos de transferência bancária e termos de quitação de dívidas, redigidos pelo meu advogado. Para o meu pai, eu tinha preparado o pagamento integral da hipoteca da casa. Eles estavam há meses de perder o imóvel para o banco. O documento que eu rasguei era o comprovante de um depósito que quitaria tudo, garantindo que eles tivessem um teto para o resto da vida. Para minha mãe, havia um fundo de previdência privada robusto, garantindo que ela não precisasse depender da caridade alheia ou de uma aposentadoria mínima do INSS que mal cobria os remédios. Para Luciana e Ricardo. Bem, eu tinha sido generosa até demais. Eu ia quitar as dívidas de cartão de crédito deles e oferecer um capital inicial para que Ricardo finalmente tentasse abrir o negócio dele de forma legal, sem esquemas duvidosos. No total, eu estava prestes a entregar para ele cerca de R$500.000. R$500.000. Uma fatia considerável da indenização que recebi pela morte do Daniel. Eles sabiam disso agora. Ao juntarem os pedaços rasgados, eles viram os timbres do banco, os valores, os nomes. Eles perceberam que, ao me expulsarem para melhorar o Natal, eles tinham acabado de queimar a única ponte que os levaria para fora da ruína financeira. 3 dias depois, eu estava de volta à minha rotina. Levei Beatriz para tomar sorvete e fomos ao cinema.
O silêncio da nossa casa, que antes parecia vazio por causa da ausência do Daniel, agora parecia preenchido por algo novo, paz. Meu celular tocou. Era meu pai. Dessa vez, atendi. Rafaela, a voz dele estava rouca. Nós estamos indo para o interior. Queremos te ver. Queremos pedir desculpas pessoalmente. Luciana está muito arrependida. Pai, eu disse, olhando para Beatriz que desenhava na mesa da sala. Vocês não estão arrependidos do que disseram. Vocês estão arrependidos do que perderam. Existe uma diferença enorme entre pedir perdão por machucar alguém e pedir perdão porque o seu bolso sentiu o golpe. Não é assim. Ele protestou. Somos família. Família não expulsa uma viúva e uma criança de 7 anos no Natal, pai. Família não humilha quem já está no chão. Vocês só me queriam por perto enquanto achavam que eu era alguém para quem podiam olhar de cima. Quando perceberam que eu era a única pessoa que podia salvar vocês, o jogo mudou. Mas eu cansei de jogar. Você vai mesmo nos deixar perder a casa? A voz dele tremeu. Eu não estou fazendo nada com a casa de vocês. Vocês mesmos pararam de pagar as parcelas anos atrás, enquanto Luciana viajava para resorts e vocês fingiam que estava tudo bem. Eu ia salvar vocês. Mas agora eu vou salvar o futuro da minha filha. Desliguei. Não bloqueei, mas não respondi mais. Nos meses seguintes, soube por parentes distantes que a situação deles implodiu. Sem o meu suporte mensal de R$ 1.000 e sem a quitação da hipoteca, o banco deu início à retomada do imóvel. Luciana e Ricardo, incapazes de assumir a responsabilidade, começaram a brigar entre si, trocando acusações sobre quem tinha sido mais agressivo naquela noite de Natal. Minha mãe tentou vender suas joias e móveis, mas o buraco era fundo demais. Eu não senti prazer nisso. Não sou um monstro. Mas senti um alívio avassalador. Com o dinheiro que seria deles, comprei uma casa pequena, mas confortável, em um bairro seguro e arborizado. Nada de mansões ou ostentação. Apenas um lugar onde Beatriz pudesse ter seu próprio quarto, um quintal para correr e a certeza de que nunca mais seria criança que precisa se comportar para ser aceita. O restante do dinheiro foi para investimentos conservadores e um fundo de faculdade para Beatriz. Ela tem um seguro, um futuro e uma mãe que aprendeu a dizer não. A dor da perda do Daniel ainda está aqui. O luto não vai embora com dinheiro, ele apenas muda de forma. Algumas manhãs ainda são difíceis, e Beatriz ainda faz perguntas sobre o pai antes de dormir que me partem o coração. Mas agora, o luto não está mais misturado com o medo de não ter o que comer ou onde morar. Estamos tristes, mas estamos seguras. Beatriz não pergunta mais da avó. Ela não sente falta de ser ignorada. Ela ri mais agora. Dorme a noite inteira. Ela sabe que esta casa é dela, e que aqui o amor não tem preço e nem condições. Às vezes, à noite, imagino meus pais e minha irmã em sua nova realidade, assombrados por aqueles reais 500.000,00 que passaram por entre seus dedos. Eu achei que manter o dinheiro me assombraria, que a culpa me consumiria. Mas não. O que me assombraria seria ensinar a minha filha que a crueldade deve ser recompensada com lealdade cega. Eu perdi a família que eu esperava ter, mas escolhi a segurança da minha filha em vez da aprovação de quem nunca me amou de verdade. E, no fim das contas, essa foi a melhor escolha que já fiz. Obrigado por ouvir minha história até o fim. Se ela tocou você, deixe um like, escreva nos comentários o que mais te marcou e não se esqueça de dizer de onde você é. Inscreva-se no canal. Muitas outras histórias ainda estão por vir.